Olá, tudo bem? Vou para mais uma meditação de hoje. Hoje o tema dele vai ser o reencontro. Bem interessante essa pergunta, o reencontro com quem? Com Jesus Cristo, né? Diz assim: há uma pergunta recorrente feita por todas as pessoas em todas as culturas. Este mundo vai acabar? Essa pergunta que as pessoas fazem, será que esse mundo vai acabar? Algumas pessoas dizem que não. Algumas pessoas falam que quem vai se acabar é as pessoas, o mundo vai permanecer. Mas esse mundo, a Bíblia diz que vai ter um fim, sim. Do jeito que teve lá em Noé, um dilúvio, muitas pessoas morreram, mas ali não foi o fim ainda, né? Noé, Sodoma e Gomorra e outros casos que nós vemos na Bíblia, que Deus permitiu que isso acontecesse, mas nessa volta de Jesus agora, esse mundo ele vai ser destruído, o pecado vai ser eliminado, vai ser destruído. Satanás ele foi derrotado, mas não foi derrotado, ele foi derrotado, mas não foi destruído. E agora, esse mundo ele vai ser destruído, sim, e vai ser restaurado esse mundo. O fogo que vai destruir os ímpios e o mal, ele vai purificar essa terra. Então esse mundo vai ser destruído, sim, viu, meu irmão? Então que nós possamos se preparar. Muitas pessoas falam assim: como é que eu vou me preparar? Para que eu vou? Se a vida depois que morre acaba-se tudo. Não acaba. Então nós vamos ver que hoje nós vamos entender sobre isso. Esse mundo ele vai ser destruído, vai se acabar, mas os seres humanos eles vão ressuscitar em Cristo Jesus. É aquele que morreu em Cristo Jesus. E aquele que não morreu em Cristo, eles vão ressuscitar para ser destruído, para a destruição eterna. Diz aqui: como e quando será o fim do mundo? Muitos estão angustiados sem conhecer a resposta para essas perguntas. Então, estão preocupados com o desempenho, a injustiça, o desemprego, a injustiça social, a violência urbana, a miséria, a fome, as guerras, as doenças, as pandemias que estão acontecendo, né, irmão? Todo mundo está se preocupando com isso. E diz aqui, as pessoas perguntam, será que o mundo vai acabar por causa dessas coisas? Existe algumas esperanças. A esperança que temos é Jesus Cristo. Ele vai voltar a esta terra para eliminar o pecado e o sofrimento. Ele voltará para dar vida a todos os que nele creem. Então Jesus vai voltar para dar vida a todos aqueles que nele creem e e obedece a sua lei e obedece ele para que tenha a vida eterna. Aí diz aqui: Jesus voltará e nos levará com ele. Os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. A voz de Deus farão eles glorificados. Agora tornam-se imortais e os santos ressuscitados são arrebatados para encontrar com seu Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma e outra extremidade do céu. Criancinhas são levadas pelos santos anjos ao braço de suas mães. Amigos, há muito tempo separados pela morte, reunir-se para nunca mais se separarem. E com canto de alegria ascende juntamente para a cidade de Deus. Olha que promessa maravilhosa. E diz aqui, que maravilhosa promessa fez Jesus. Jesus fez uma promessa lá em João capítulo 14, versículo do 1 ao 4, que diz assim: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, vos teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa aí foi a promessa que Jesus deixou para os seus discípulos e deixou para cada um de nós. Ele ia preparar lugar para cada um de nós, depois ia voltar para levar nós para ficar com ele lá no céu pela eternidade. Que bênção maravilhosa, né? Como devemos considerar essa promessa? Lá em Tito, capítulo 2, versículo 13, diz assim: aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e o Salvador Jesus Cristo. Então, bendita esperança nós devemos esperar pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. De que forma voltará Jesus? Mateus capítulo 24, versículo 30 diz assim: então aparecerão no céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão.
e verão o Filho do Homem vindo sob as nuvens do céu, com poder e grande glória. Oh, maravilha! Aleluia, né, irmão? Que Deus abençoe, que nós possamos estar preparados para esse grande dia. E quantos verão a gloriosa vinda de Cristo? Quantas pessoas vão ver? Aí a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz: Eis que venho com as nuvens, e todos os olhos verão, até quantos ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então todas as tribos da terra, todo o povo que está aqui nessa terra vai ver, até aqueles que transpassaram, até aqueles que mataram Jesus Cristo. Eles vão ressuscitar para ver a glória de Cristo, para ver o que eles fizeram, para depois ele ser eliminado. Então veja que promessa. E diz aqui também, qual é o objetivo da vinda de Cristo? Qual é o objetivo da vinda de Jesus Cristo? Mateus 16, 27 diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirão a cada um conforme as suas obras que tenha feito aqui na terra. Então vai retribuir, irmão. Então ninguém trabalha no reino de Deus em vão. Nós não vamos ser salvos pelas obras que nós fazemos, mas nós vamos ser reconhecidos. O grande galadão que Deus vai entregar na mão de cada um de nós, a grande coroa da vida, como Paulo falou, a grande coroa está preparada para aqueles justos, para mim e para aqueles que honraram e glorificaram o nome de Deus. Então é isso que Deus vai, essa retribuição. O que sucederá com os mortos justos? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, diz assim: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvirão a voz do arcanjo e ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Aquele que morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro para a vida eterna, como nós estamos falando. O que acontecerá com todos os justos vivos? Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, diz: depois nós os vivos, o que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Irmão, só para nós fechar aqui, rapidinho. Tem muitas pessoas que dizem que a igreja vai ser arrebatada antes da volta de Cristo, certo? Primeiro, se a igreja fosse arrebatada antes da volta de Cristo, Jesus vinha buscar quem? Já cai fora de contexto. Nós tem texto sobre isso aí para nós comprovar que Jesus ele não vai vir. E outra coisa, Jesus não vai vir secretamente buscar a sua igreja. A Bíblia diz que todos os olhos verão. Então, quando Jesus voltar, as pessoas que estão salvas em Cristo Jesus, ele vai ter três ocasiões vai acontecer aí. Primeiro, o justo que morreu em Cristo vai ser ressuscitado. Segundo, nós vivos somos arrebatados. Os ímpios que estão vivos vai ser morto. E os ímpios que estão mortos vão ficar mortos por 1000 anos. Nós vamos estudar isso amanhã. Então não tem como Jesus Cristo vir buscar a sua igreja só e deixar os ímpios. Não, para depois vir destruí-lo, não. Arrebatamento secreto, não existe esse arrebatamento secreto que a pessoa fala. Os cristãos verdadeiros eles vão passar pela tribulação. Depois da tribulação, Jesus Cristo volta para dar fim ao pecado. Então, a igreja, por exemplo, algumas pessoas me perguntam se essa pandemia já está sendo o arrebatamento ou se já está sendo as 7 pragas do Apocalipse caindo. Não, nem o arrebatamento da igreja ainda e nem as 7 pragas. Por quê? As 7 pragas ela vai acontecer só para os ímpios. O povo de Deus vai estar selado, vai estar livre dessas 7 pragas, porque vai ser o castigo final dos ímpios. E o arrebatamento da igreja, Deus não vai levar as pessoas, não vai ver invisivelmente levar as pessoas. Agora a Bíblia diz que alguns santos, algumas pessoas que confessam Cristo como seu Salvador, eles podem até não suportar a grande tribulação. Aí Deus vai fazer o quê? Vai fazer com que ele durma. Que lá em Apocalipse capítulo 13, capítulo 14, versículo 13, Apocalipse 14, versículo 13, que vai dar tempo de ler isso aqui rapidinho, diz assim, Apocalipse 14, versículo 13, diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, desde o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois a sua obra os acompanharão. Então, bendito é os mortos que morreram em Cristo Jesus. Então, irmão, não é o arrebatamento da igreja ainda, porque vai ter muitas coisas para acontecer ainda, mas nós estamos bem próximos da volta de Cristo. Esse sinal, essa pandemia aí é um sinal forte da volta de Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração para nós encerrar essa meditação de hoje. E não esqueça de se inscrever no meu canal.
enviar, se você está gostando, enviar para os seus amigos, para os seus parentes, para que eles tenham a meditação todos os dias também. Que Deus abençoe cada um de vocês, dê seu like para que o YouTube possa distribuir para mais pessoas. Esse é o meu pedido para vocês. Vamos orar. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por mais um dia. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com cada um de nós, que nós possamos ter esse reencontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele veio e morreu para dar a vida para cada um de nós, e Ele vai vir pela segunda vez, Senhor, para arrebatar a sua igreja, para salvar para ressuscitar os mortos que morreram em Cristo, e que para dar vida eterna para cada um de nós. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.